Fala, povo! Estamos aqui no Oceans 14, inaugurando mais um capítulo dessa saga e vamos falar agora da mecânica das opções. O negócio vai começar a ficar sério, vai ficar sério de verdade, vocês vão ver só. Só que hoje vai ser só para a gente entender que tipo de problema a gente gostaria de abordar. A ideia não é ficar um tom professoral, a ideia é que vocês participem, que vocês digam quais são as dúvidas, quais são as questões que a gente gostaria de aprender. Eu não sei exatamente o tipo de público que vai chegar aqui. Se for mais básico, a gente volta, se não, a gente acelera, tá ok? Eu queria começar falando da bibliografia que eu uso, vou usar pelo menos no dia de hoje. É um livro bem bacana, Options, Futures and Other Derivatives, do John Hu. Especificamente eu vou falar do capítulo 8, que é só para a gente falar da mecânica do mercado de opções. Alguns termos que a gente usa, alguns payoffs, etc. Tá? Então, se você tiver na sua biblioteca, usa. Se não tiver, é só para você saber que nada do que eu vou falar aqui foi inventado, obviamente. Então, vamos começar com a nossa terminologia. Alguns termos que a gente vai encontrar: os underlines, ou ativos, dos quais derivam alguns contratos, por isso chamam derivativos. Os underlines são as ações, os índices, o câmbio, tem derivativo climático, tem derivativo do que você quiser, tem derivativo de volatilidade, tem o diabo a 4, né? O vencimento, que é a data, quando ela vence, isso está determinado no contrato, se elas são do tipo europeu ou americano, se a classe delas é call, ou seja, opção de compra e opção de venda, que são as puts, que os caras ficam zoando com o meu sotaque, eu não tô nem aí, porque, afinal de contas, quem tá fazendo o vídeo sou eu, né? Então eu falo do jeito que eu quiser, tá certo? E aí, continuando, a gente tem quanto às séries, ou seja, série de vencimento A, B, C, D, blá, blá, blá. Você tem os termos ETM, ITM, OTM, ou seja, ETM, at the money, no dinheiro, in the money, dentro do dinheiro, out of the money, fora do dinheiro. Por enquanto eu não vou falar disso, se você tiver dúvida, deixa lá o recado que eu explico. Valor intrínseco e valor do tempo também não vou falar muito hoje. Agora, break-even sim, que é o ponto onde você empata. O S de T, que é o preço do ativo no vencimento, esse S de T maiúsculo, ele vai ficar importante já já. E K, o preço do contrato, para quem gosta de ser metido, o cara fala strike. O strike. Strike é o preço do contrato, que aqui eu vou sempre chamar de K. Por quê? Porque pelo mesmo motivo que eu quero, tá? E no nosso livro também está sempre assim. Bom, seguindo em frente, a gente tem alguns tipos de opções. Quanto à classe, pode ser opção de compra ou de venda, calls e puts, novamente, puts, né? E quanto ao tipo, pode ser quanto ao exercício, pode ser do tipo americana ou europeu. Horas. A única diferença entre as duas é que a europeia você só exerce no vencimento e a americana você exerce a qualquer momento. Para simplificar, eu vou sempre que eu falar de opções aqui, eu vou falar de europeias. No momento oportuno, quando a gente tiver que lidar com as suas diferenças, aí eu vou explicar o que é uma opção americana e, enfim, a matemática envolvida no negócio. Beleza? Seguindo em frente, agora sim, começar a exemplificar a história, falar das posições com opções. Aqui estão me chamando, pô, por que você tá de boné? Porque se eu tirar o boné, cara, essa luz vai ficar na tua cara enchendo o seu saco, entendeu? Então, para eu não ficar enchendo muito o seu saco só com a minha beleza, mas também com essa luzinha, eu pus um boné, tá? Se alguém quiser outra sugestão, tiver alguma coisa, eu posso usar outra coisa na cabeça, posso pintar, eventualmente você não vai ter essa luz na sua cara. Bom, voltando aqui, posições com opções. Esses termos long and call, long and short, simplesmente long, posição comprada, short, posição vendida. Só isso, tá? Caso você não tenha passado por isso em nenhum momento, é só isso que isso quer dizer. Para ficar bonitinho, o pessoal fala, eu tô long e eu tô short. Mas eu tô comprado e eu tô vendido. E você pode estar long ou short, tanto em calls quanto em puts. Ou seja, tanto em opções de compra quanto opções de venda, né? O
que você faz com esse monte de informação? Antes de eu ir para os payoffs, eu vou pegar um exemplinho. Ele vai parecer complicado, depois ele vai ficar simples, porque eu vou voltar na teoria, tá? Então, assim, o nosso exemplo é: imagina que o investidor comprou algumas calls europeias e o strike é 100, K igual a 100, de 100 ações de uma empresa, por exemplo, a Petrobras. E o vencimento é em 2 meses, mas por enquanto isso não interessa. Hoje a ação vale 98 e por cada opção ele pagou 5. Logo ele investiu 500, comprou 100, lembra? Se no dia do vencimento a ação estiver abaixo de R$ 100, o investidor perdeu o investimento total. Acabou, ficou com zero. Ele não tem nada, você tinha R$ 500, comprou 100 opções, pá, valeu menos que o strike K igual a 100, você perdeu tudo. Se tiver acima, você ganha o payoff menos o que investiu. Quando essas coisas empatam, você chegou no break-even. Daqui a pouco tudo isso vai ficar mais claro. Exemplo: se no dia do vencimento for R$ 115, ele ganha 10 por cada call. Obviamente, porque ele pagou 5, né? 115, olha que bonitinho aqui. Vou falar do nosso payoff. 115, 115, aqui o S de T, 115 menos o strike 100, deu 15. Esse é o payoff. Putz, mas o que esse termo quer dizer? Max de blev, 0. Olha, qual que é o seu payoff? É o máximo entre esses dois valores. Ou você não ganhou nada, ou você ganhou a diferença. De novo, S de T, preço no dia do vencimento, menos o strike. No nosso exemplo, S de T, 115. O strike, 100. Logo, você ganhou 115 menos 100, que deu 15, nesse exemplo específico. Uai, mas se você ganhou 15, por que está dando 10? Por causa dessa formulinha aqui, que não está dando para enxergar, mas agora vai dar, que é o seguinte. Olha o que está entre parênteses aqui. O que é o 15? É o payoff. O que é o 5? É o que você pagou. Putz, não podia ser mais fácil, né? 15 menos 5, 10. Multiplica pelo número de contratos que você comprou, que é 100, deu 1.000. A conta mais simples que tem é essa. Às vezes, cada um tem um jeito de fazer, não tem problema, isso aqui é matemática da 6ª série. Meu filho está na 6ª série, ele está aprendendo mais ou menos isso aqui. Faturação, etc. Então, se alguém tiver algum problema também, não tem erro, pergunta, a gente destrincha, volta quantas casas for, porque a ideia não é essa, a ideia é que a gente aprenda junto aqui algumas coisas. Beleza? Isto posto, vou falar dos payoffs de uma maneira geral. Se você ainda não entendeu, fica frio que eu vou acabar voltando lá. Vamos falar do call aqui, ó, de novo. Quer ver? Olha aqui, apareceu, né? Call, máximo entre S de T menos K ou 0. Olha que legal. Esse aqui é o nosso exemplo que eu roubei lá do livro. Não roubei porque eu estou citando a fonte, né? No caso ali, ele está falando de uma opção de eBay. Olha lá, ele pagou 5 igual a gente, o strike é 100 igual a gente. Option Life, a maturidade, o tempo para o vencimento, por enquanto não entra. O que está representado nesse gráfico? O eixo Y são o seu profit, ou seja, o seu lucro. E o eixo X é o preço da ação, hein? Não tem nada a ver com o tempo, porque a gente está muito acostumado com isso. Presta atenção aqui, ó. Para a direita, o preço cresce. O que aconteceu aqui, ó? Se a ação for subindo de preço no dia do vencimento, conforme o preço aumenta o quê? O seu lucro. Agora, quer ver uma coisa interessante? Tá vendo o menos 5 ali no eixo Y? Pois é, isso é quanto você pagou, né? À medida que o preço aumenta, até o valor 100, que é o strike, não acontece nada. Aí a reta inclina e começa a subir, e tem um ponto que ela cruza com o eixo do valor dos preços da ação. O que é ali? É o seu break-even. No caso, entre 110 e 100, ali é exatamente 105. Atenção, é o strike mais o que você pagou pela opção. O strike é 100, você pagou 5. Portanto, o seu break-even é 100 mais 5, 105. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você vai entrar no negócio, vou fazer 1.000 contas, vou calcular isso, aquilo. Primeira coisa, você vai olhar qual é o break-even. Você vai entender o tamanho do pepino
né, que vai ter que subir para você começar a lucrar, falando sempre de payoff. Essa coisa não é tão bonitinha. Aquela reta que você está vendo, a reta que você está vendo, está relacionada com o preço da ação, não tem a ver com o tempo. Isso a gente vai abordar depois. Beleza. Isto posto, tem vários exemplos aqui, olha que legal. No caso do lucro de uma opção de venda, o que acontece? É o contrário. Conforme o preço cai, repara, o valor do eixo X vai para a esquerda, o seu lucro aumenta. Por quê? Porque é um direito de venda. Você comprou uma opção que te dá um direito de venda, aqui o strike de 70. Não é isso? É isso. Você pagou 7. 70 menos 7, 63. Certo? O que vai acontecer? Supondo que essa empresa aí específica, a IBM no caso, no dia do vencimento está valendo 40. O que você vai ganhar? Você vai ganhar a diferença, tudo que for para baixo ali. Por quê? Porque o seu direito de venda é 70. Então você vai receber, o seu próprio vai ser 30, se for 40, não é isso? 40, 70 menos 40, 30. Obviamente você vai descontar quanto você pagou, que é o 7. Você entendeu? Esse lado, às vezes as puts causam uma certa comoção, mas é a mesma coisa que o call ao contrário. Como é que eu estou passando por cima? Se alguém tiver dúvida, depois a gente volta e explica tintim por tintim. Aqui é o writing. O que é o writing? Esse termo não apareceu porque o burro aqui não colocou lá na terminologia. Mas writing é vender, né? Você vai ficar short. Repara, quando você fica short no call, o que vai acontecer? Conforme o preço aumenta, o seu lucro, ou melhor, a sua perda, explode. Então, fica spoiler, nunca faça isso. Por outro lado, quando você vende a put, é o contrário. À medida que o preço cai, o seu prejuízo aumenta, só que aqui tem um limite, né? Como você está vendido ali que vale 70, o limite é o 70 menos o 7 que você vendeu. Estou passando por cima, porque eu dei aquele exemplo da call, do long call. A ideia é que você entenda todas essas relações, mas eu posso destrinchar uma por uma depois. Tudo isso vai ser importante na hora de montar estratégias e tudo mais. E aqui você tem um quadro geral, eu vou deixar você olhando, para você imaginar, se você entendeu quem é quem. Olha aí um pouquinho, por exemplo, da esquerda acima, o que é aquele payoff ali, ó. O K é sempre o strike, o S de T é sempre o preço no vencimento, certo? Price of assets at maturity. Repara ali, ó, long call embaixo, à esquerda, long puts. E à direita, short call em cima e short put abaixo. Certo? Basicamente é isso, mesmo porque eu já tomei muito do seu tempo. Mas fica aí um abraço. Olha que bonitinho que ficou, né? Super high-tech, super descolado. Acesse o nosso fórum, oceans14.com.br, ou deixe o seu recado aqui no YouTube, que o que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. Mas lá é um fórum que a gente entra em muitas dessas discussões e muitas estratégias. Eu vou colocar de novo a nossa bibliografia aqui para você poder copiar. Quem não pegou, tá? Recomendo fortemente esse livro para quem gosta. E depois a gente pode procurar alguma coisa mais simples ou mais avançada para quem quiser. Ok? Depois vamos falar de estratégia ou vamos falar de outras coisas. Vocês que mandam. Até mais, galera. Fui.